O mar. Para muitos, uma gigantesca fonte de medo que abriga em suas profundezas criaturas horripilantes ou cuja profundeza e imensidão por si só são motivos de arrepios. Para outros, uma das mais encantadoras belezas naturais do nosso mundo. Mas para Hinako, não é nada disso. Para ela, é um lembrete constante daquele dia, do dia em que sua vida mudou para sempre. Do dia em que tudo mudou para sempre. Do dia em que tudo o que mais amava foi arrancado dela. Mesmo após anos, as lembranças são tão vívidas. O calor do verão, uma estação que ela desejaria apagar se pudesse. O fogo, o sangue e o mar. Ah, o mar. Watashi wa Tabetai Hitodenashi, ou This Monster Wants to Eat Me, é um anime que saiu no fim de 2025, adaptado por um mangá de mesmo nome de Naekawa Sai, e que conta uma história bastante trágica e cruel. E por mais que não seja tão extremo, eu acho válido deixar um alerta de gatilho de que esse anime trata de temáticas de luto e de tirar a própria vida. Se você for mais sensível a esse tipo de conteúdo, é melhor deixar esse vídeo pra lá, tá bom? E como sempre, pra podermos pegar pra valer pra falar desse anime, vamos primeiro contextualizar. Vamos falar do primeiro episódio. O anime começa nos apresentando a Hinako, uma garota colegial que é cuidada pela tia depois de ter perdido os pais e o irmão em um acidente quando pequena. E o impacto dessa perda é evidente desde o primeiro momento, no seu semblante, na apatia com que responde às suas mensagens, no fardo que o simples ir para a escola representa para ela. A Hinako é extremamente depressiva. Arrumando coragem, ela se veste e parte para o colégio, mas o simples trajeto até lá parece um tormento. Com todas aquelas famílias alegres em passeios durante o verão, ela odeia o verão. Durante essa parte do ano, parece que todas as memórias tristes e dolorosas são trazidas de volta. Observando o mar por uma ponte, perdida em seus pensamentos, algo lhe chama a atenção, mas quando se inclina para ver, é segurada por uma misteriosa garota da mesma idade que achou que ela pudesse estar tentando pular de lá. A Hinako não consegue deixar de perceber como os olhos dessa garota se parecem com o mar. Ela se lembra da família e do acidente e segue o seu caminho. Na escola, ela se encontra com a sua melhor amiga Miko. A Miko é uma garota super animada e meio rebeldezinha, e além disso, ela é alguém que se importa muito com a Hinako, com a sua segurança, com o seu bem-estar, mas a verdade é que a Hinako nunca tá bem. No fim da aula nesse dia, a Miko acaba ficando para falar com o professor e a Hinako decide esperá-la na biblioteca. Mas quando pensa em ir até lá, ela se lembra da garota de antes, aquela misteriosa que a abordou na ponte. E quando dá por si, se vê diante do mar, do lado de fora da escola. Várias mechas de cabelo negro se enroscam em suas pernas e a derrubam. A garota fica assustada, mas pouco reage, mesmo quando uma bizarra criatura surge e a puxa pro mar. Nesse momento, a Hinako se sente feliz. Afinal, se ela for morta agora, ela vai poder reencontrar sua família. Ela desperta nos braços daquela garota, que toma sua frente diante da criatura de antes e se revela também como uma. Ela ataca o outro monstro, conforme afirma que a Hinako pertence a ela agora. Ela despedaça a criatura em uma visão infernal, e vai até a garota, se apresentando como Shiori, e dizendo que a procurou por muito tempo, que veio para devorá-la. Ela diz que a carne e o sangue da Hinako são tão gostosos que atraem todos os tipos de yokai, mas que ela quer esperar pelo momento certo, que o seu sabor ficará ainda melhor, que até lá ela não vai deixar que nenhuma outra criatura a tome para si. Ela vai embora deixando a Hinako confusa, só para retornar no dia seguinte como uma estudante transferida da sua sala. E nesse momento, enquanto pensa nas palavras da garota, em ser devorada por ela, em ser morta, em ter o seu desejo realizado, a Hinako sorri.
O primeiro episódio acaba e com ele já conseguimos ter uma ideia de qual é a desse anime. Watashi wa Tabetai é uma história sobre uma garota que vê a sua vida ameaçada por uma criatura que deseja devorá-la, com o porém de que a tal garota, a Hinako, também deseja esse fim. Porém, só isso não é o suficiente para sustentar um enredo tão interessante. Afinal de contas, se esse é o caso, a Shiori poderia muito bem matar e devorar a mina na mesma hora e acabar com tudo. E é por isso que uma outra questão vem. Ela não quer comer a Hinako agora, e sim quando a garota estiver no seu ápice, no seu momento mais delicioso possível. E para isso, a Shiori deseja devolvê-la o brilho que ela perdeu anos no passado. Que ela volte a sorrir, a se sentir viva, a se sentir feliz. Só nesse momento, quando a Hinako não desejar mais pela morte, é que a Shiori vai matá-la. Contudo, tem mais elementos nessa equação, e um extremamente importante é a Miko. A Miko vem como um contraponto da Shiori, não só no fato de que ela, diferente da Yokai, deseja o bem da Hinako, sendo a pessoa da vida dela que mais se preocupa com a garota e o seu vínculo mais forte, como também, e por consequência desse laço, é aquela que vai se opor à proximidade repentina que a Shiori desenvolve da Hinako, e vai ser o nosso ponto de segurança uma vez que a criatura é obrigada a disfarçar sua verdadeira natureza, já que ela não quer chamar a atenção de mais ninguém quanto ao fato de ser a porra de um bicho peixe medonho do caralho. Dessa forma, o anime se discorre tratando dessa relação estabelecida da recém-chegada Shiori com a Hinako, do envolvimento da Miko nisso tudo, das descobertas da Hina quanto a esses seres sobrenaturais que são os yokais, e dessa yokai em específico que é a Shiori, que é uma do tipo sereia, e do simples dia a dia dela que se torna bastante diferente, com essa tentando incentivar momentos e situações que a alegrem e ajudem a cicatrizar suas feridas do passado. E o Watashi wa Tabetai, a partir de todos esses elementos, trabalha algumas diferentes temáticas no seu decorrer. A primeira e mais evidente é o luto e o trauma. A Hinako é uma garota que perdeu ainda muito nova os pais e o irmão mais velho em um acidente de carro durante uma viagem no verão. E a tragédia foi tão violenta que o carro foi parar em chamas no meio do mar, sem chance de sobrevivência. A única que escapou foi a pobre garota que acabou lançada para fora do veículo, coberta de sangue e ferimentos, só podendo assistir de longe o fogo queimar tudo que ela mais amava na vida. O trauma da Hinako foi tão grande que se instalou na menina como uma doença incurável. Ela nunca foi capaz de superar o que aconteceu naquele dia, o que ela perdeu naquele dia. O calor do verão se tornou uma lembrança traumática. As famílias felizes pela cidade, o mar e, tão ironicamente, a Shiori, que vem como uma lembrança da imensidão que levou embora seus entes queridos, ao mesmo tempo que como uma libertação dessa realidade dolorosa. Carregando em seu corpo as cicatrizes, a Hinako não vê um sentido para seguir vivendo. A única coisa que a faz continuar é a voz que ela jura ter ouvido no dia do acidente. A voz da sua família pedindo para que ela continuasse, para que ela seguisse em frente. Mas seguir em frente não foi possível de verdade. O máximo que pôde foi continuar, um dia de cada vez, sem rumo, sem propósito, até conhecer a Shiori. Fora isso, o Watashi wa Tabetai ainda carrega em seu decorrer um subtexto romântico. Apesar de passar facilmente despercebido, ele é categorizado como GL, um romance entre garotas. Mas aqui tudo é bem implícito. As personagens, ao menos no anime, não se envolvem romanticamente e nem demonstram uma paixão propriamente dita umas pelas outras. Mesmo as demonstrações mais próximas e afetuosas das personagens são muito mais amigáveis do que românticas. Contudo, fato é que a obra é listada como GL pela própria autora. Então o que é mais provável é que o romance aqui seja um slow burn, um estilo narrativo que desenvolve de maneira mais gradual o romance em vez de só apresentar uma atração instantânea de uma pela outra. E essa de fato foi a sensação que eu tive assistindo. Além disso, e linkado a isso ao mesmo tempo, ainda tem a óbvia analogia ao redor do lance da Shiori querer devorar a Hinako. Você pensou, todo mundo pensou, e é claro que essa situação é uma grande alegoria a sexo. Todas as linhas de diálogo sobre a Hinako ter um cheiro delicioso e sobre a Shiori querer comer ela carregam esse duplo sentido e sustentam ainda mais o fator GL do negócio. Afinal, quem não gosta de uma história de romance com canibalismo?
Você pode até ter estranhado, mas tem bastante gente que gosta. E querendo ou não, é até que bem comum obras de romance ou que tem um subtexto romântico em que um dos indivíduos é algum monstro ou criatura. Vi de trocentos romances de vampiro, dark romances, fanfic de tudo quanto é tipo, e nem sei quantas músicas que usam canibalismo como metáfora pra sexo. Sim, essa mesma. E vamos lá, falando mais da história do seu decorrer, eu tenho que admitir que eu achei a primeira metade desse anime meio monótona. O andamento dos primeiros 6 episódios é, em sua maioria, um pouco lento demais. E eu entendo que cabe bem a esse tipo de história uma narrativa mais calma, novamente, tal qual o aspecto romântico, o anime todo é um slow burn, então é justo que ele seja mais contido no início. Eu só achei um pouco parado demais. Mas, apesar de tudo, eu não achei que chegou a se tornar maçante de ver. Ainda tinha coisa interessante acontecendo conforme os episódios passavam e o anime desenvolvia a relação da Hinako com a Shiori e eventualmente de ambas com a Miko, conforme ele aprofundava também no passado da Hina e na sua gradual melhora com a influência da outra. Ela de fato vai parecendo mais alegrinha aos poucos, ainda que o trauma a afete muito, mas aí tem outro rolê. Isso que eu vou comentar agora rola no episódio 4, mas é um spoiler considerável. Eu acho que com tudo que eu falei aqui dá pra você tomar a decisão de assistir o anime se quiser, e eu vou dar um outro aviso antes dos spoilers maiores. Enfim, outro ponto que me incomodou nessa primeira metade do anime foi em relação a Miko. Acontece que a gente acaba descobrindo por uma busca que a Shiori faz que ela também era um yokai esse tempo todo, ao que ela revela pra Hinako que era uma entidade que a família dela cultuava como uma deusa, mas que não pôde protegê-los quando eles pediram por proteção no dia da viagem e desde então decidiu se materializar como uma amiga da Hina. Mexia uns pauzinhos pra se inserir na cidade e a partir disso tomar conta dela de maneira direta. E isso é muito interessante e muda completamente a dinâmica dessa personagem no anime e em relação às outras duas, mas a forma como isso é trazido à tona é meio desperdiçada, porque a Shiori suspeita de algo, vai atrás, descobre e já conta pra Hinako no mesmo episódio. Não tem um ar de mistério, um drama, um balanço pra contar, ela só vai lá e fala na lata, o que faz sentido literalmente falando, mas dentro de uma narrativa é esperado que isso seja guardado para servir de cartada no momento mais oportuno, e não trazido à tona 3 minutos depois que a boneca descobre. Mas bom, fora isso, o anime ainda apresenta um outro elemento curioso. Quando durante uma chuva forte no encontro com a Shiori, a Hinako vê diversas mãos saindo do mar, e a Yokaya conta que elas pertencem a pessoas que tiveram mortes trágicas lá e não viraram espíritos vingativos e nem yokais, que os seus arrependimentos e ressentimentos assumem aquela forma. E é mais ou menos a partir daqui que o anime dá uma engatada firme. Ele tava interessante e tinha bastante coisa curiosa acontecendo, mas o ritmo não empolgava tanto, até as coisas começarem a se agitar. E é aqui que eu vou dar aquele aviso definitivo de spoiler. Eu vou falar da segunda metade do anime e de tudo que acontece até o fim dele. Se não quiser spoiler, considera esse o fim do vídeo. Se não, simbora. Depois desse acontecimento das mãos no mar, lá pro meio do episódio 7, a Miko, que faz parte de um monte de clubes, pergunta se a Hinako não quer ir pra um acampamento com o pessoal do basquete, e ela aceita. Claro que a Shiori acaba indo junto e nessa pequena viagem nós conhecemos uma outra personagem. A Yami é uma mulher que trabalha na hospedagem em que elas ficam e que muito lembra a Hinako da própria mãe. Mas não só isso, como ela também é um yokai. E tem um background bem interessante de que ela não nasceu como uma criatura, mas se tornou depois de acabar morta muitos anos no passado, mas a verdadeira sacada dessa parte do anime vem quando ela tenta devorar a Hinako, mas ao provar do seu sangue, para e pergunta se por acaso em algum momento a menina recebeu o sangue da Shiori. A Jitaku já aparece e resolve a situação, mas essa pergunta curiosa fica na mente da Hina, que numa outra situação se vê de novo diante da Yami e a questiona do que ela quis dizer, ao que a mulher diz que parece que a Shiori misturou o seu sangue com o dela, muito tempo no passado. E que é curioso que a yokai diga que a Hinako é sua presa e que vai devorá-la. Afinal, quando um humano tem o sangue de uma criatura misturado em suas veias, ele se torna intragável para ela.
E é quando as coisas começam a desandar. A Hinako não se lembra de ter visto a Shiori no passado, mas ao mesmo tempo, quando a viu transformada por completo enfrentando a Ayami, ela não pôde evitar de sentir uma certa familiaridade da visão. E incomodada, a Hinako vai até a Shiori e a questiona sobre isso. Ela questiona se ela realmente pretende devorá-la ao fim de tudo. Ao que a Shiori responde que pretendia. A Ayami estava certa. Essa não foi a primeira vez que elas se encontraram. Elas na verdade cruzaram caminho muitos anos no passado, naquela viagem em que a Hinako viria a perder a família. Antes da tragédia acontecer, ela acabou fazendo algo pela Shiori, e essa, em retribuição, deu seu sangue para a menina, como uma espécie de talismã. O sangue deveria demorar anos para se integrar ao corpo dela, mas com o acidente e os vários ferimentos que ela sofreu, ele acabou por se misturar por completo, num curto espaço de tempo. A voz que a Hinako ouviu naquele dia, dizendo que ela deveria viver, era da Shiori, e não da sua família. A Shiori mentiu pra ela. Ela não tem a menor intenção de devorar a garota. Toda essa promessa era só uma farsa para que a Hinako pudesse se recuperar, voltar a sorrir e então mudar de ideia sobre o seu desejo de morte. Mas ela acabou descobrindo isso cedo demais. Nesse momento, as duas se separam. O laço delas é rompido e o anime aproveita para explicar um pouco melhor o que foi esse primeiro contato delas numa conversa da Shiori com a Miko. E o que a gente descobre é que muitos anos antes, a Shiori habitou as proximidades de uma enseada, onde várias crianças eram abandonadas. E lá ela ficava se alimentando delas. Ela é um monstro, afinal, não sei se vocês lembram. Até que um dia uma garotinha muito desnutrida foi jogada e ela não viu valor nenhum em comer alguém tão magro. Os anos foram se passando e essa garota viveu junto a dela, formando um certo laço. Mas com o tempo as correntes marítimas mudaram e o lugar deixou de ser interessante para Shiori, que decidiu partir, deixando, porém, como um presente de despedida para a garota, parte da sua carne. Só que a carne de uma sereia tem propriedades mágicas, então ao ingeri-la, a menina acabou se transformando e se tornando um ser imortal assim como ela. Imortal a causas naturais, não a assassinato, isso é importante. E a garota não queria isso, desenvolvendo um ódio gigantesco pela yokai e decidindo matá-la. Ela a perseguiu por muito tempo até acabar ela mesma morrendo em uma tentativa de dar fim a Shiori, que apesar de ter falhado, destruiu boa parte do corpo da sereia, algo que ela levaria algum tempo para se recuperar. E foi aí que ela conheceu a Hinako. A garota pequena se preocupou com a sereia, que por sua vez só não devorou ela por não ter força pra isso. Dessa forma, pelos dias em que esteve no lugar, a Hinako alimentou a Shiori, que se recuperou aos poucos e passou a conversar com ela. Naquela época, a menina amava o mar e achava a Shiori linda, e essa por sua vez desenvolveu uma certa simpatia pela Hina, por ser a única pessoa que já a aceitou. Em algum ponto ela até desejou devorar a menina, mas não pôde, porque ela não queria perder o seu brilho. E foi aí que ela a deu do seu sangue, pedindo para que a garota se esquecesse dela, continuasse viva e fosse feliz. Mas isso ela não foi. Elas se separaram e a Shiori só voltou a saber da Hinako novamente pouco antes desse verão, quando ela descobriu que vários yokais a queriam devorar. E quando a encontrou naquele dia na ponte, ficou desnorteada com o quão diferente ela parecia daquela garotinha feliz e alegre que ela havia conhecido. Foi por isso que ela decidiu fazer a promessa com a menina, como uma desculpa para poder se aproximar e tentar devolver o seu brilho. Tudo que a Shiori quer, na verdade, é que a Hinako seja feliz. Porém, isso tá longe de acontecer. A verdade é que mais do que nunca ela tá desolada. Depois de descobrir a real intenção da Shiori, a garota se viu de novo imersa no vazio doloroso de antes, do qual ela simplesmente não sabe como escapar. Ou sabe? A única coisa que mantinha a menina viva era a lembrança do pedido da sua família para que ela vivesse. Mas agora ela sabia que não tinham sido eles a pedirem por aquilo. Ela não precisava mais continuar. Ela finalmente podia só se entregar ao fim. Ela se vê diante de uma daquelas mãos no meio do mar e avança em sua direção. Ela avança em direção à própria morte. Mas a Shiori aparece.
Ela tira a garota da água e implora para que a Hinako não faça isso, para que ela viva, para que ela sorria para ela como naquela época. Mas a menina chora dizendo que isso é impossível e não dá mais para ela, que a pessoa que a Shiori quer que ela seja morreu junta da sua família no dia do acidente. Sem outras opções, então, a Yokai diz para que elas refaçam a promessa. A Hinako diz que não tem valor algum, que sabe que ela não vai mantê-la, ao que ela propõe então no lugar da promessa um pacto e jura que vai cumpri-lo. Que se a Hinako vencer o desespero e encontrar a esperança, ela, em troca, vai matar a sua própria esperança e enfrentar o desespero, matando aquela que mais deseja proteger. Ela dá o seu sangue para a garota, que ainda parecia incerta, e firma o acordo a beijando, mordendo seu lábio e tomando do seu sangue. E a Hinako se conforma com isso. Num outro momento, as duas voltam a falar sobre isso e a Shiori diz que não refez o acordo pensando na Hinako do passado ou na de um futuro longínquo que finalmente estaria feliz, e sim na de agora. Essa é a versão que ela deve proteger. A Hinako pede desculpas por ela ter que fazer uma promessa tão cruel por causa dela, mas ela não aceita. Ela diz que não vai perdoá-la nunca, nem mesmo depois da sua morte. O anime acaba e, como não poderia ser diferente, um ar bem melancólico fica. O final dele é aberto, como não poderia ser diferente também, já que o mangá ainda tá lançando, mas termina num ponto muito bom da história. Como eu tinha mencionado, eu gostei bastante dessa segunda parte, eu achei ela super interessante e cativante, e ó, a música que toca no fim do episódio 11, quando a Shiori impede a Hinako de ir até a mão e chama ela pra conversar, é maravilhosa. A soundtrack, pra ser honesto, desse anime, ela é perfeita, eu fiquei ouvindo enquanto escrevi o roteiro e agora também enquanto eu tô gravando. A abertura e o encerramento também são ótimos. Eu adorei todo esse background da Shiori, dela conhecendo a Hinako pela primeira vez e como a personagem se desenvolve conforme a verdade vem à tona. Eu achei muito bom o trabalho em cima da Hinako e da depressão dela. Foi tudo bem respeitoso e muito bem feito. A Miko também, no começo eu achei ela meio qualquer coisa, mas conforme o anime trabalha ela, ela vai se tornando uma personagem ótima. E a relação das três, tanto como um trio quanto de cada dupla, é muito bem construída. Eu comecei achando meio morno e terminei adorando esse anime, super interessado em ler o mangá e desejando muito que tenha uma segunda temporada quando possível. Eu acho que o tamanho desse vídeo entrega muito do apreço que eu desenvolvi pela obra e de como eu queria falar em detalhes dela. Também o vídeo ficou bem mais sério do que o normal, eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim, e é isso, assistam. Mas e você, o que você achou do vídeo, do anime? Você já conheceu o Watashi wa Tabetai? Eu já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior os desbravadores do submundo, que são Arthur Rodrigues, Camamito 10, Dominique Brito, Giovana, Dominique Saleiro e Laricinha, e um especial aos senhores do submundo, que são Matheus Nicolas, Thaís Porto Fraga, Artemis Diana, Arthur Rocha, Tainara Fiuza, João Victor Cruz Vieira, Bea e Rox. Obrigado pela força. Minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir. E é isso, até uma próxima. Falou! Eu tô trabalhando